Bora fazer um exercício de imaginação bem interessante. E se a gente pegasse um dos personagens mais complexos da ficção, o Itachi Uchiha, e colocasse ele numa jornada de redenção, mas baseada na Divina Comédia de Dante Alighieri? Essa mistura de dois universos levanta uma questão bem profunda. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. É o paradoxo que define o Itachi. Um gênio, um protetor, um irmão que amava e, ao mesmo tempo, um assassino em massa. A moralidade dele é tão cheia de camadas que a gente fica se perguntando onde que termina o monstro e começa o mártir? E mais importante, será que existe um caminho de volta depois de toda a escuridão que ele abraçou? Então, o que a gente está propondo aqui é tipo uma simulação literária, sabe? A gente pega o Itachi, com toda a bagagem dele do mundo shinobi, e joga ele dentro do universo moral de Dante. A ideia é ver como esse sistema de pecado e salvação lidaria com uma alma tão cheia de contradições. E aqui vem o ponto-chave de tudo. Nesse cenário, o destino de Itachi seria o purgatório e não o inferno. Mas por quê? Porque no mundo de Dante, o que decide o destino da alma é a intenção dela no momento da morte. E os últimos momentos do Itachi não foram de maldade, mas sim de amor, sacrifício e arrependimento, quando ele finalmente admite as próprias falhas para o Sasuke. Olha, isso aqui é super importante de entender. O purgatório de Dante não é um inferno mais leve. É, na verdade, um lugar de esperança. Pense nele como um hospital cósmico, feito para desentortar o amor que a gente direcionou para o lado errado na vida. Cada punição ali é, na verdade, uma terapia, é uma cura para a alma que está se preparando para o paraíso. Bom, e esse é o mapa da jornada do Itachi. A subida do Monte Purgatório é um passo a passo para curar a alma dele. Cada etapa, cada terraço, foca em corrigir um pecado específico. Então, vamos acompanhar essa subida. Ok, então a jornada do Itachi começa no que é chamado de antipurgatório. É um lugar para aquelas almas que, assim como ele, viveram vidas violentas, mas se arrependeram bem no finalzinho. Elas não podem começar a subida de cara. Primeiro, precisam aprender a esperar. É só a gente parar para pensar. A vida do Itachi foi uma correria sem fim, de ação constante e planejamento obsessivo. Ele estava sempre um passo à frente, sempre agindo, sempre manipulando tudo para atingir os objetivos dele. A mente dele simplesmente não parava. E é exatamente por isso que o primeiro castigo dele é genial psicologicamente falando. É a cura perfeita para o que a gente pode chamar de ansiedade messiânica dele. Aquela crença de que o mundo ia desmoronar se ele não estivesse no controle. Ele é forçado a ficar totalmente passivo. Tem que sentar e esperar, sem poder fazer nada, aprendendo que o universo não gira em torno das ações dele. Beleza, passou o tempo de espera, agora o Itachi começa a subida pra valer, e o primeiro terraço que ele enfrenta é o do pecado que Dante via como a raiz de todos os outros, o orgulho. E convenhamos, o Itachi tem muito o que espiar aqui. Cara, essa definição parece que foi escrita pensando no Itachi, né? Ele simplesmente tomou pra si o direito de ser juiz, júri e carrasco do próprio clã. Ele decidiu quem ia viver e quem ia morrer, colocando o julgamento dele acima de tudo e de todos, achando que só ele podia carregar esse fardo. E a prova disso vem da boca dele mesmo. Essas palavras que ele diz pro Sasuke depois de ser revivido são a confissão perfeita. Esse "eu tentei fazer tudo sozinho" é a pura essência do orgulho. A recusa em confiar nos outros, a crença de que só a sua força e a sua inteligência bastavam. E é aí que entra o tal do contrapasso, que é a lógica de punição do Dante, uma espécie de justiça poética. O Itachi, que metaforicamente carregou o peso do clã e da vila nas costas, agora tem que carregar um peso físico, literal. Ele, que sempre viu o mundo de cima, agora é forçado a se curvar, a olhar para o chão, aprendendo o que é humildade da forma mais direta possível. Seguindo em frente, Itachi vai encarar pecados que são, assim, a pura essência da identidade Uchiha. São os pecados da visão distorcida. Ele chega nos terraços da inveja e da ira. Olha que interessante a definição de inveja para Dante. Não é só querer o que o outro tem, é uma doença da visão. É olhar para o que é bom no outro e ver aquilo como uma ameaça. A própria origem da palavra, invidere, significa olhar contra, um olhar hostil, que controla. E aí a gente liga os pontos com o Sharingan. É uma conexão direta. O grande poder do Itachi está num olho, que analisa, que copia, que controla, que aprisiona. É a manifestação física de uma visão que não confia em ninguém, que precisa ter o domínio de tudo. O maior poder dele é também o símbolo do seu pecado.
O castigo para a inveja é brutal e vai direto ao ponto. Para o Uchiha, cujo poder vem todo dos olhos, a punição é a cegueira total. As pálpebras dele são costuradas com arame. Isso arranca dele sua arma mais poderosa e o força a fazer algo que ele nunca fez na vida. Depender dos outros, confiar no toque, na voz, desenvolver uma visão interior e não mais um controle exterior. Logo depois vem a ira. O Itachi não é do tipo que explode. Ele é o retrato perfeito daquela raiva fria, sabe? Calculista. Um ressentimento contra o sistema, contra a guerra, contra a maldição do ódio do clã dele. Uma raiva que ele guardou e transformou numa ferramenta de violência precisa e mortal. Aquela frase icônica que ele fala pro Sasuke, ela diz tudo. O Itachi não só sentiu raiva, ele usou a raiva como uma arma, como uma ferramenta de ensino. Ele tentou ativamente cultivar o ódio no irmão, porque acreditava que esse era o único caminho para o poder. Ele acabou perpetuando o mesmo veneno que queria eliminar. E a punição aqui é vagar perdido numa fumaça escura sufocante que cega todo mundo. Essa fumaça, na verdade, é um símbolo da confusão moral que a própria raiva criou na cabeça dele. Lá dentro, o gênio estrategista se perde completamente. Ele não consegue ver, não consegue planejar, ele é forçado a largar o controle e descobrir o que é a paz de verdade. Que não é só a ausência de guerra, mas sim a clareza da alma. Depois de limpar o orgulho, a inveja e a ira, a subida do Itachi continua pelos terraços de cima. Ali, ele purifica outros pecados, como a preguiça espiritual, que foi a falha dele em pedir ajuda ou confiar em uma força maior, e até o amor obsessivo que o levou a querer controlar cada passo da vida do Sasuke. A jornada dele termina lá no topo da montanha, no paraíso terrestre, onde acontece a limpeza final. Lá no topo, ele vai encontrar 2 rios. E cada um tem uma função muito específica. Primeiro, ele mergulha no rio Lete, que apaga a memória dolorosa do pecado. A culpa paralisante do massacre, todo aquele trauma é lavada. Em seguida, ele bebe do rio Eunoé, que restaura a memória de todas as coisas boas que ele fez. E a sacada é essa, a identidade dele é reescrita. Ele deixa de ser Itachi, o assassino do clã, e passa a ser Itachi, o irmão que amou. E pronto, a transformação está completa. O shinobi que viveu nas sombras, definido pelas próprias falhas e sacrifícios, finalmente emerge, totalmente curado e redefinido pela graça. Olhando para esse resumo, a gente percebe como o sistema do Dante é genial, né? Cada passo da jornada do Itachi foi uma terapia específica, desenhada para curar uma ferida exata na alma dele. O peso ensinou a humildade, a cegueira ensinou a confiar, a fumaça ensinou o que é a paz e os rios o ensinaram a perdoar a si mesmo. E é aqui que a gente chega na reflexão final, que é muito poderosa. A história do Itachi deixa de ser uma tragédia, no sentido que Dante usava a palavra. Ela se torna uma verdadeira comédia, uma história que passa pelo sofrimento, mas termina na felicidade divina. Aquela promessa final para o Sasuke, eu sempre vou te amar, deixa de ser o fim de uma história triste e se torna o começo de uma verdade eterna.